Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos nós. Hoje, segunda-feira de batalha, com essa semana de trabalho, estamos aqui para também compartilhar uma palavra de fé e de ânimo para todos nós nesta meditação, concluindo sobre o estudo bíblico, sobre santificação. E vamos iniciar com a oração por meio deste louvor. Meu Deus, só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Tu és majestoso, Deus único, que é desde a eternidade, tu sempre és Deus. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos ajudar a nos santificar, que é o teu amor a ti. Te rogamos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Digno, ó digno, lo és, Senhor. Hoje concluímos com a última parte deste estudo bíblico sobre a santificação. Teremos apenas 2 pontuações e a conclusão. Tópico de número 6, pontuação de número 6. Viver como luz em meio às trevas. Deus não nos tira do mundo, vírgula, mas nos envia a Ele como testemunhas vivas de sua santidade. É isso que Deus quer. Deus quer que nós ouvimos através de outras pessoas o Evangelho da Salvação, sejamos testemunha e demos exemplo a outras pessoas a respeito do reino de Deus, da santidade de Deus, pelo viver ilibado, nos esforçando para fazer o de melhor para agradar a Deus. Por isso que está escrito em sua palavra, o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então temos que dar o testemunho como luz de Deus, para que as pessoas venham ver Deus em nós, venham entender o reino de Deus e o plano da salvação. Continuando. Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, temos que fazer de tudo, de viver uma vida irrepreensível, porque vivemos em meio ao mundo físico e humano, cheio de perversidade. Há muita gente que só vive ali, em meio de um trabalho, de um colégio, de uma convivência. Existe muita mentira, perversidade, de ódio, de maquinação do mal, de prostituição e outras coisas mais. Muita maldade. Por aí a gente vê na mídia, só é você olhar os países também em guerra, e nós temos que ser um exemplo da luz, da paz, do amor, do plano da salvação de Deus, para que o homem se atenha a Deus, para que habite mais do amor de Deus e entenda o plano da salvação. O princípio deste primeiro tópico, dessa primeira pontuação: santidade não é isolamento, mas influência santa. A gente se lembra de Daniel, né? No momento agora, que Daniel estava ali no reino da Babilônia, estava sendo prisioneiro, e o rei Dário, o rei de Nabucodonosor, trouxe presos ali as pessoas de Jerusalém, entre os quais Daniel estava lá e foi escolhido pelo rei para trabalhar dentro do reino. E ali ele viu muitas coisas, muita bebedice, muita prostituição e outras coisas a mais, mas ele propôs no coração dele o temor a Deus e não se contaminar com aquilo que era pecado e que desvirtuava da vontade de Deus. Vamos continuar
Aqui é a última pontuação, de número 7, e aqui já estamos concluindo esse estudo bíblico sobre a santificação. Perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Manter-se santo é um processo diário que exige vigilância, arrependimento e perseverança. Então, só quem vai entrar na eternidade para a salvação é aquele que persevera em obedecer, persevera em viver em santidade para com Deus, pois somente assim poderá ser salvo, pois o Senhor Jesus disse, aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. O versículo-chave aqui, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E outro que a gente já citou aqui, em Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Conclusão. Manter-se santo em um mundo pecaminoso é desafiador. Eu quem o diga, eu creio que você também. É um desafio no trabalho, na escola, em qualquer canto que estejamos. É um desafio se permanecer na santidade a Deus. É um desafio. Em uma outra vez, falando em uma determinada congregação, nós falamos assim, é difícil, é um desafio, mas não é impossível. Para quem se lança e quer, a gente vence. A gente é vencedor. Em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo, somos mais que vencedor. Então, continuando aqui, a Bíblia nos ensina que a santidade nasce do relacionamento com Deus. Vou dar uma pausa aqui, ainda tem mais a dizer. A santidade vem de um relacionamento com Deus. Como é que é esse relacionamento com Deus? Relacionamento com Deus é o que ele fala em Mateus capítulo 5, se não me foge a memória. Entra no teu quarto e fala em secreto com Deus. Cada um de nós temos que ter um secreto com Deus. Eu tenho falado para a glória de Deus, para os meus parentes, algumas pessoas que nós conduzimos à salvação pela fé em Deus por meio de Cristo, que um dos momentos melhores que se tem a ter um relacionamento assim, bem mais à vontade com Deus, é na madrugada. Pelas 2 horas da madrugada, 3 horas, é uma hora boa. Isso é relacionamento. É isso que nos ajuda também a nos moldar a uma santidade com Deus. Continuando. E pela obediência à sua palavra e a dependência do Espírito Santo. Isso é vital. É muito vital. A gente tem que ter um momento com a palavra e um momento com o Espírito Santo. O último versículo é que concluímos 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, Novo Testamento, próximo Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. Antes, vírgula, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos por tua palavra, pelo teu servo, pastor Adonias, que tem sido um vaso, instrumento para me auxiliar nos ensinos, nas organizações das meditações, para a glória do teu nome. Toca em cada pessoa, meu Deus, que participou desse estudo bíblico, para que seja moldado, transformado, meu Deus, a tua imagem em santificação para a tua glória. É que te oramos e te agradecemos. Amém. Ótima segunda-feira, bom trabalho, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe os casais, a família e que tenhamos um dia na proteção de Deus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.